Oi, oi, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica. Hoje a lição 6 e a gente vai aprender um pouco mais com Abacuque sobre oração. Vamos ver hoje na lição que tem como título Abacuque expõe suas dúvidas em oração. Que nós podemos, expor nossas dúvidas ao Senhor. Vamos também ter a vontade de querer estar cada vez mais íntimo com o Senhor. E além disso, praticar essa intimidade por meio de conversas frequentes. Vamos ver que o profeta Abacuque, ele conversa com o Senhor com uma naturalidade, ele se expõe, ele se abre com uma maneira absurdamente natural, tranquila, porque ele tinha intimidade com o Senhor. E aí nós temos como texto base o texto que está em Abacuque 3, de 1 a 19. Na verdade, você pode parar e ler todo o livro de Abacuque. Não é muita coisa. E eu queria muito que você desse pausa no vídeo para você ler Abacuque 3, de 1 a 19, ou ler todo o livro de Abacuque. Vai fazer muito bem para você também entender todo o contexto da lição de hoje aqui. O versículo-chave da lição de hoje está em Abacuque 3,19, que fala o seguinte: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como de cervo. Ele me faz andar em lugares altos. Para a gente saber um pouquinho sobre Abacuque, ele é um profeta do Senhor, é assim que ele se apresenta no capítulo 1, versículo 1 e no capítulo 3, versículo 1. A gente sabe pouca coisa sobre ele, mas sabemos que ele era contemporâneo, provavelmente ele era contemporâneo de Jeremias. E é interessante que no livro de Abacuque tem um detalhe importante. A gente não vai ver Abacuque fazendo uma pregação ao povo. Geralmente, nos livros dos profetas, o Senhor fala com o profeta e o profeta tem que dar um recado do Senhor ao povo. No livro de Abacuque a gente não vai encontrar isso. O que a gente vai encontrar, na verdade, é o próprio profeta conversando com Deus intimamente e expondo as suas dúvidas. E o que a gente vai aprender aqui hoje é que nós também podemos e devemos levar todas as nossas dúvidas em oração. É muito provável, é quase certo que você tenha muitas dúvidas em relação a muita coisa, em relação à Bíblia, em relação a Deus, em relação aos métodos de Deus, em relação à igreja, em relação à família. E a gente vai ver com Abacuque que Deus quer sim, é possível nos achegarmos a Ele diretamente com nossas dúvidas e abrirmos o coração. Olha, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. É isso que a gente vai ver aqui hoje. A lição, nós vamos dividi-la em 4 partes. E a primeira parte da lição está lá no capítulo 1 de Abacuque, E a gente vai começar vendo a primeira dúvida de Abacuque. É a dúvida sobre a oração não respondida. Ele fala assim: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Ele não conseguia entender o aparente silêncio de Deus perante a situação em que o povo se encontrava. Violência, destruição, contendas, frouxidão da lei, injustiças, bem parecido com o que a gente vive hoje, né? Às vezes a gente fica assim, Senhor, parece que você não está vendo o que está acontecendo no Brasil, no mundo, tanta violência, tanta catástrofe, tanta a lei sendo aplicada de maneira parcial, sendo feita de maneira injusta. E Deus responde à oração de Abacuque, mostrando a sua soberania, que ele pode usar qualquer nação para cumprir os seus planos. Em Abacuque capítulo 1, Abacuque questiona Deus, o Senhor não está ouvindo, e Deus responde para Abacuque. Deus responde a Abacuque que ele iria usar um povo ímpio, para fazer cumprir os planos dele, que era chamar a atenção do povo. Então Deus responde claramente a Abacuque que Deus estava levantando uma nação muito forte, uma nação terrível, e que Deus usaria essa nação como instrumento de castigo contra o povo de Deus. E aí vem a segunda dúvida de Abacuque. Abacuque fala com Deus que Deus não estava ouvindo, Deus responde que estava ouvindo sim, e estava preparando o castigo para o povo, e aí agora Abacuque não sossega, não acha pouco, a primeira dúvida dele, e ele agora começa a duvidar, a questionar os métodos que Deus usa. Como que pode Deus usar uma nação idólatra para castigar o seu povo? Abacuque fala assim, como que pode, no versículo 12 e 13 de Abacuque 1, como que pode Deus usar uma nação ímpia, uma nação injusta, para castigar uma nação que é mais justa do que ela mesma? E a gente vai perceber que, embora ele não entenda os métodos de Deus e questione esses métodos, ele aceita a vontade de Deus e ele expressa sua confiança. Abacuque, em momento nenhum, a expressão de dúvida dele, em momento algum, se coloca como uma vontade de ser superior a Deus. Ele queria entender.
né? E nós muitas vezes também queremos entender como que Deus permite e quando Deus vai nos corrigir ou corrigir alguém, como que Deus usa alguns métodos que nós não concordamos, né? E aí a gente vai perceber que Abacuque, ele aceita a vontade de Deus e expressa confiança. O que Abacuque faz logo em seguida, quando Deus responde para ele que estava preparando uma nação idólatra, pagã, ímpia, para castigar o povo? Abacuque resolve que ia esperar de Deus uma resposta para esse questionamento dele, como que Deus fazia isso. E ele se coloca na torre de vigia. Abacuque, ele se coloca esperando do Senhor, ele tira ele se retira, ele reserva um tempo, ele se dedica a esperar Deus responder a sua dúvida. E muitas vezes a gente quer questionamentos, a gente duvida, a gente acha que Deus não está nos escutando, mas muitas vezes falta em nós essa postura de esperar conscientemente, de esperar pacientemente, crendo que Deus há de nos responder. E Deus, mais uma vez, responde a Abacuque. E Deus fala com Abacuque para que ele escrevesse em tábuas bem grandes, como se fosse hoje no outdoor bem grande, para qualquer pessoa que passasse, lesse, né? O que iria acontecer com o povo que o povo ímpio que iria escravizar o povo de Deus. E ele fala o seguinte, em Abacuque 2:4, escreve lá bem grande, se alguém passar correndo, tem que ser tão grande que se alguém passar correndo vai conseguir ler. Ei, soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então anuncia também, o povo pagão, o povo idólatra vai escravizar o povo de Deus, mas Deus está vendo, não significa ainda que Deus não punirá uma nação idólatra. Então, fique de olho, porque o justo viverá pela fé, aquele que confia em Deus. E essa frase, essa afirmação de Abacuque, ela é base, uma prova bíblica, uma base para uma questão teológica que nós aceitamos até hoje, que é a justificação pela fé. A Bíblia fala isso, né? Que nós seremos justificados pela fé em Cristo Jesus. E desde Abacuque a gente vê Deus mandando Abacuque escrever isso. O justo viverá pela fé. E aí, o livro de Abacuque, ele termina com uma dúvida que foi transformada em louvor. Se ele começa o livro questionando a Deus, questionando os métodos de Deus, o livro termina com uma oração de louvor. Percebam que as dúvidas que Abacuque apresenta para o Senhor, Deus responde, ou imediatamente, ou leva algum tempo, mas Deus responde. E Abacuque termina o seu livro declarando de maneira incrível, também uma declaração que nós usamos hoje com muita frequência e que deve de fato ser nossa oração por nós confiarmos em Deus. E ele fala que mesmo que as colheitas e os rebanhos fossem escassos, mesmo que a sociedade sofra fome e pobreza, ele continuaria confiando, se alegrando no Senhor. Então a gente aprende com Abacuque que as dúvidas e questionamentos precisam ser feitas a Deus. Mas também aprendemos que as dúvidas e questionamentos, elas não alteram as verdades bíblicas. Você pode sentir que Deus não está te ouvindo, mas os nossos sentimentos nos enganam. Por isso nós precisamos conhecer a Deus através de sua palavra, porque a palavra diz que Deus escuta a nossa oração. Jesus promete que está conosco todos os dias. Deus promete, Deus diz pra gente que ele é onipotente, que ele é onisciente, que ele sabe de tudo, que ele é soberano. Todas as coisas que acontecem com a sua comissão. Então, algumas verdades bíblicas, elas são importantíssimas que nós saibamos, porque em momentos onde o nosso sentimento nos engana, turvam nossos olhos, em momentos onde as circunstâncias não são adequadas, não são boas, as verdades bíblicas precisam estar em nossa mente. As verdades bíblicas, elas são superiores aos nossos sentimentos e às circunstâncias que nos acontecem. Precisamos aprender com Abacuque a entender que mesmo que a situação seja ruim, mesmo que não haja colheita, mesmo que não haja rebanho, que haja fome, nós precisamos confiar no Deus da nossa salvação. E aí a gente termina afirmando que gente de oração é gente que confia no Senhor, mesmo que as circunstâncias sejam catastróficas. Gente de oração é gente que sabe que pode se achegar a Deus com dúvidas e questionamentos, sabendo que o Senhor responde, pois ele compreende nossas limitações.
Gente de oração é gente que crê e vive das verdades eternas reveladas na palavra, acima dos próprios sentimentos e sensações. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aqui a gente termina mais uma lição, a gente se encontra logo, logo na lição 7. Fica com Deus.